Boa noite, meus amigos. Vamos começar hoje uma série de vídeos sobre cálculo diferencial integral 2, uma matéria que estou ministrando atualmente na Universidade Federal da Paraíba. E para iniciar nossos estudos, vamos apresentar hoje a noção de área. A noção de área vai ser muito importante porque ela vai permitir introduzir de maneira totalmente natural o conceito de integral definida, que vai ser central, que vai ser fundamental dentro de nossa matéria. Perfeito. Então, vamos ver que trata o problema de calcular áreas, certo? Noção de área. Vamos supor que a gente tem uma função definida, uma função contínua, né? Uma função bacana, definida sobre um intervalo fechado, limitado com extremos A, B. E vamos supor também que essa função é não negativa, ou seja, para qualquer x do domínio, f de x é sempre maior ou igual a zero. Portanto, o gráfico dessa função vai ficar por cima do eixo x. Então, consideremos a região S, que está limitada pelo gráfico da função, as retas verticais x igual a A, x igual a B e o eixo x. Então, o objetivo é calcular a área dessa região S. Tá? Então, esse daqui vai ser nosso problema, né? Achar uma expressão que permita calcular a área dessa região. E como a gente vai resolver esse problema? Pois bem, vamos lembrar, como a gente calculava, ou calcula áreas de figuras geométricas elementares, simples. Então, consideremos o primeiro, o caso de um retângulo, digamos, R, cuja base tem comprimento, digamos, L e altura de comprimento W. Então, é bem conhecido, desde as épocas escolares, que a área desse retângulo pode ser calculada como produto de L por W, base por altura. Perfeito. Então, a seguinte figura geométrica simples, e cuja expressão da área estamos muito familiarizados, é a de um triângulo, consideremos um triângulo T de base B e altura H. Então aqui essa linha H representa a altura, então aqui tem que ser ortogonal. Então, como já disse, nós sabemos que a área desse triângulo pode ser calculada como produto da base pela altura, tudo dividido por 2. Porém, essa expressão aí pode ser deduzida a partir da formulinha que permite calcular a área de um retângulo. Então, como a gente vai fazer? Vamos traçar por esse vértice aqui uma linha que seja paralela à base, correto? E por esse vértice aqui vamos traçar uma ortogonal a essa linha que acabamos de traçar, e por esse vértice aqui vamos traçar outra ortogonal, certo? Bom, vamos assumir que essas linhas são ortogonais. Então, aqui vai ser... aqui tem que ser, desculpa. Vamos pintar aqui, assim, ortogonal, certo? Ortogonal aí, ortogonal aqui. Perfeito. Então, por simetria, certo? Você vê que a área desse triângulo que fica por cima desse outro triângulo seria igual. Então, se nós chamamos
área dessa região de A1, este daqui vai ser A1 também. E se nós chamamos a área desse outro segundo triângulo A2, este daqui também seria A2, certo? Então, a área de nosso triângulo, né, a área de nosso triângulo seria igual a área 1 mais área 2, correto? Mas, veja bem, se nós somamos área 1 mais área 1 mais área 2 mais área 2, tudo isso daqui seria igual à área do retângulo, que nós já sabemos calcular pela fórmula anterior. Então, teríamos o seguinte: 2 vezes a área 1 mais 2 vezes a área 2 seria igual à área desse retângulo que tem como base B e altura H, certo? Então, aqui a gente pode colocar 2 em evidência e teríamos 2 vezes A1 mais A2 igual a B por H, sendo que A1 mais A2 é justamente a área do triângulo, certo? E, portanto, aqui esse 2 pode passar a dividir, né? E então a gente vai obter a área do triângulo como sendo 1 meio, ou B por H sobre 2, 1 meio da base pela altura, que é justamente essa formulinha bem conhecida, certo? Mas um dos exercícios aí que a gente vai resolver, precisaremos de outra expressão que permita calcular a área de um triângulo dado, né? Então, nesse caso, vamos assumir que nós conhecemos o comprimento desse lado aqui e também que sabemos esse ângulo aqui compreendido entre esses dois lados aí. Vamos chamar esse ângulo aí de θ, certo? Então, veja aqui, por trigonometria elementar, você sabe que H pode ser expressado como produto dessa hipotenusa, seria A, vezes o seno desse ângulo θ, certo? Muito bem. Então, se a gente substituir na expressão, né, que permite calcular a área do triângulo, esse H por esse valor aqui, nós vamos obter outra expressão para calcular a área de um triângulo. Então, seria o meio, né, base pela altura. Só que a altura agora é A vezes o seno de θ, né? Esse aqui a gente normalmente reescreve de uma forma, bem, entre aspas, ordenada, né? E seria A por B seno de θ, certo? Ou seja, a área de um triângulo é igual a metade do produto dos comprimentos dos lados e o seno do ângulo compreendido entre esses dois lados aí. Muito bem. E quando a gente tem um polígono qualquer, né? Como aqui, por exemplo, aqui a gente tem que polígono? Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teríamos um hexágono, né? Não é regular, porque os lados aí não têm o mesmo comprimento, certo? Mas veja, esse polígono aí pode ser dividido em vários triângulos, né? Ou seja, seria um processo de triangulação, dividindo as áreas desse triângulo em triângulos, e como nós já sabemos calcular áreas de triângulos, então, para calcular a área do polígono, simplesmente teríamos que somar todas essas áreas. Somar. Isso aí vai ser muito importante, certo? Porque somar é precisamente a filosofia do processo de integração. Correto? Muito bem. Então, vamos com o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Considere um polígono regular com N lados, né? Obviamente, todos iguais, né? Porque um polígono
regular. E vamos assumir que esse polígono está inscrito dentro de um círculo cujo raio é R, né? R maior que zero. Bem, parte A, dividindo o polígono em N triângulos congruentes, todo mundo com ângulo central de 2π sobre N, mostra que a área desse polígono é igual a essa expressão aqui, o meio de N, R quadrado, seno do ângulo 2π sobre N, certo? E parte B, demonstrar que se a gente tomar o limite dessas áreas aí quando N vai para o infinito, a área, desculpa, esse limite é igual a π vezes r quadrado. Vamos resolver essas partes A e B e depois interpretar geometricamente o que significa o resultado da parte B. Então, vamos considerar aqui, na parte A, inicialmente, um círculo, né, de raio R. Né? Então, vamos considerar aqui um círculo, certo? Vamos supor que temos esse círculo aí, né? E, bom, dentro desse círculo está inscrito um polígono regular, né? De N lados, certo? Vamos desenhar algum desses lados. Obviamente, eu não vou poder desenhar de maneira geral, então a gente vai dar apenas uma ideia, certo? Então, bem, digamos que esse daqui é parte de nosso polígono, tá? Polígono aqui, não é isso? Polígono aqui, e assim vai, certo? Ok, o que está acontecendo aqui? Esse ângulo aqui, né? Esse ângulo, opa, esse angulinho aqui, certo? Vamos chamar de θ. Seria exatamente igual a esse ângulo θ, esse aqui θ, certo? E assim vai continuando, né? Θ, θ. Então, quantos ângulos eu vou ter? Vou ter N ângulos. Então, N, todo mundo igual a θ, certo? E como vou alcançar uma volta, vai ser igual a 2π. Portanto, esse ângulo central seria exatamente igual a 2π sobre N. Perfeito. Agora veja, nosso polígono foi dividido em triângulos, todos eles congruentes. Obviamente, triângulos, N triângulos, e cada um, isósceles, né? Isósceles, com esses lados iguais a R, que é o raio da circunferência, né? Isso. Então, a gente colocar um desses triângulos aqui para a gente analisar melhor. Vamos considerar um desses triângulos aí, tá? Tá pronto, pronto. Aí está um dos triângulos, né? Então, que medidas ele tem? Esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, é o ângulo central, que seria 2π sobre N, né? Estou pegando um desses triângulos, certo? Então, os comprimentos de seus lados aqui é R, certo? Precisamos saber este lado aqui? Não, porque a gente já tem uma formulinha, lembra? Que permite calcular a área do triângulo justamente em função desses dois lados e o seno do ângulo compreendido entre os dois lados. E essa expressão é igual a meio produto desse lado por esse lado, como são iguais, seria R2, então, seno de 2π dividido por N. Perfeito. Muito bem, agora já é fácil calcular a área de nosso polígono. Por quê? Porque eu teria que somar todas essas áreas, né, de cada um desses triângulos. Como todos esses triângulos são congruentes, então, e temos N, então o resultado, né, AN, que é a área desse polígono, né, tá aqui, ó, AN, vai ser igual a N vezes a área de cada um desses triângulos. Temos a expressão aqui, ó, o meio, né, R quadrado seno de 2π dividido por N.
E agora a gente escreve, podemos escrever do jeito que foi pedido, né? Então, olha aqui, o meio NR2, perfeito, o meio NR2, né? Podemos escrever assim, seno de 2 π sobre N. Perfeito. Já temos então resolvido a parte A. E a parte B, como a gente vai proceder, né? Então, na parte B, queremos calcular o limite quando n vai para infinito dessas áreas aí, né? Dessas áreas, né? Vamos fazer primeiro o cálculo do limite. Então, limite quando n vai para infinito de a n, certo? E queremos mostrar que isso aí é igual a π vezes R2, certo? Muito bem, como a gente faz? Pois bem, vamos colocar aqui né, a expressão de AN, que seria esse valor aqui, né? Sendo que o meio e R2 são constantes, então podem sair fora do limite, correto? Já colocamos aqui fora. E deixamos então N, aqui, né? N vezes seno de 2π sobre n. Perfeito. E agora, como a gente vai proceder? Então, veja, aqui uma observação interessante é a seguinte, né? Que quando n vai para infinito, né? 1 sobre n vai para zero, né? Portanto, 2π sobre n vai para zero, correto? Então, aí a gente lembra aquele limite trigonométrico fundamental que você estudou em cálculo 1, né? Vamos lembrar aqui, vamos lembrar. Ela diz o seguinte, né? O limite, quando x se aproxima do zero, tende para zero, do seno de x dividido por x, vale quanto? Vale 1, né? Certo? Mas seguramente teu professor também te ensinou que, de maneira mais geral, se você coloca um A aqui, um A, né, qualquer, né, diferente de zero, e aqui divide também por isso daqui, então esse valor continua sendo igual, desculpa aqui, diferente de zero, né? Esse valor aqui continua sendo 1, estava pensando em 1, tá ok? Muito bem, então, veja bem, aqui que está faltando, né? Meu x, digamos, meu x seria 1 sobre n, correto? Então, para usar isto daqui, que eu tenho 2π sobre n, perfeito. Então, vamos, primeiro, deveria ter uma expressão semelhante aqui, né? Deveria ter uma expressão semelhante, né? Então, vamos lá. Vou dividir então, sem medo, divido por 2π dividido por n, tá bom? Estou colocando aqui 2π dividido por n, perfeito? Como, certo, esses valores aqui não existiam, então, obviamente, eu tenho que colocar, tenho que passar aqui, vou colocar aqui n, certo? N, para compensar com esse n, e que tal aqui votar um 2π aqui, 2π, que tal? 2π, que compensaria com esse 2π aqui, cancelaria. Tá certo? Muito bem. Então, o que eu ganho com isso? Veja bem, esse n aqui pode ser cancelado, pode ser cortado, né? Esse 2π aí, esse 2π pode sair fora, né? Vai sair. Então, vamos lá, 2π R2, né? Dividido por 2, e aqui vai ficar limite quando n vai para infinito, de quem? De seno de 2π sobre n dividido por 2π sobre n. Então, você já pode usar esse limite trigonométrico fundamental para
concluir que esse limite aqui vale 1, certo? E, portanto, então, todo isso daqui vai ser igual, obviamente, esse 2 cancela, né? Este 2 cancela, certo? E esse valor finalmente vai ser igual a π vezes r quadrado, né? Então, o valor de nosso limite é igual a π vezes r quadrado. Π vezes r quadrado não é a área do círculo, não? Claro que é. E veja bem, nós estávamos nos aproximando, na verdade, a calcular a área desse círculo. Por quê? Porque a gente consideramos, né, polígonos, um polígono de n lados. Então, se digamos, o número de lados vai aumentando, então a diferença entre a área do polígono e a área do círculo vai ser cada vez menor. Portanto, então, realmente a gente o que obteve é a expressão que permite calcular a área do círculo via um limite, né, que calcula, que é tomado a partir das áreas de polígonos. Perfeito. Muito bem. Ok, então, vamos voltar ao nosso problema original, né? O problema original era dada uma função contínua não negativa definida sobre o intervalo fechado limitado a B. Então, queríamos calcular a área dessa região S, que é limitada, né, pelo gráfico da função, e essas retas verticais x igual a x igual a b e o eixo x. Então, como a gente vai proceder? Olha, no caso anterior a gente usou triângulos para nos aproximar, né, calcular, porque é fácil calcular áreas de triângulos. Bem, aqui a gente vai usar retângulos, certo? E como? Como? Então, vamos considerar um número natural qualquer, né? Número natural, né? E vamos fixar ele. E vamos dividir o comprimento de nosso intervalo, que é b menos a, sobre n. Então, a gente já tem, o delta vai ser b menos a sobre n. E então, o intervalo AB vai ser dividido em N subintervalos, todos do mesmo comprimento, onde x0 é igual a A, então este cara aqui vai ser o x0, tá bom? Vamos ilustrar aqui. Então, depois a gente vai tomar, digamos, um seguinte ponto no intervalo, né? Como eu quero que o comprimento seja delta, né? Como quero que o comprimento seja delta, então meu x1 vai ser igual a mais delta, certo? Uma coisa, claro, delta, obviamente, vai ser, né? O resultado é dividir o comprimento do intervalo grande, que é b menos a, sobre n. Bem, aqui eu vou tomar um seguinte ponto, x2. Então, x2 deveria ser x1 mais delta. x1 mais delta, né? Estou caminhando à direita, um comprimento delta, certo? Uma distância delta. Então, como x1 é a mais delta, então substituindo aqui, isto aqui será a mais duas vezes delta, né? Então, de maneira geral, o xi vai ser igual, veja bem, aqui, quando é 1 seria a mais uma vez delta. Quando é 2, a mais duas vezes delta. Então, em geral, será a mais i vezes delta, certo? Então, essa aqui vai ser a expressão que permite calcular um ponto genérico, perfeito? Ok, e o último, né, obviamente, vai ser o B, certo? O xn vai ser a B. Por quê? Quando você substituir I por N, né, na expressão aqui, I por N, você vai ter quem é N, quem é delta? Delta é B menos A sobre N. Multiplicar por N vai ficar B menos A. B menos A mais A é justamente N.
está dentro do esperado, certo? Então, uma distância antes será x n menos 1, tá bom? Muito bem, em cada um desses subintervalos, você vai escolher um ponto. Vai escolher um ponto, tá? Um ponto qualquer, você escolheu, pronto. Agora, essa escolha é livre, certo? Você pode escolher, digamos, aqui no primeiro intervalo, esse aqui seria o primeiro intervalo, eu posso escolher que tal o ponto meio. Pode ser, é uma escolha, né? Isto daqui, então, seria o x1 estrela, certo? O x1 estrela. Aqui no seguinte subintervalo, eu posso escolher qualquer outro, posso escolher x2 se quiser, posso escolher x2, o extremo direito, digamos, né? Posso escolher esse daí, x2 estrela, certo? No próximo, escolho x3 estrela, pode ser o extremo esquerdo, pode ser o extremo direito, pode ser o ponto meio, qualquer ponto intermediário, tá? E aqui no último, você escolhe também outro ponto, tá bom? Muito bem, então vamos chamar a este rapaz aqui de xn estrela, tá bom? Você fez então uma escolha de pontos dentro de cada um desses subintervalos, certo? Muito bem, então você pode calcular a função, pode avaliar, aliás, a função nesse valor aqui, ó. Pode, claro. Então, digamos que esse é o valor. Com esse valor aqui, né, com essa altura, você pode traçar, pode formar esse retângulo aí, certo? Opa, desculpem aí. Esse retângulo aí. Aqui, vamos formar outro, tá? Então, posso calcular aqui, certo? Posso, tá? Tá aí, tá? E bem, aqui eu vou ter outro retângulo, certo? Aqui eu posso calcular a imagem nesse valor aqui, claro, e isso aqui vai permitir calcular, então, quer dizer, permite formar outro retângulo aí, né? Então, fazendo a escolha, eu vou ter N retângulos, certo? Todos esses retângulos vão ter o mesmo comprimento, né? Este aqui seria o primeiro, esse daqui seria o segundo, por aqui vão haver mais, né? Outro aqui, certo? Tá? Bem, então, olha, o seguinte, você tem N retângulos, certo? Todos do mesmo retângulo, do mesmo comprimento. Então, digamos que eu tenho um retângulo genérico aqui, um retângulo genérico. Então, digamos R. A área desse retângulo genérico, né? A área desse retângulo genérico, certo? Inclusive, eu acho que vou desenhar aqui esse retângulo genérico. Digamos que nessa posição formamos nosso retângulo genérico, né? Este daqui seria o xi menos 1, e aqui seria o xi. E aqui dentro desse retângulo genérico, você pegou um ponto, certo? Qualquer. Vamos chamar aqui xi estrela, correto? Aí veja bem, você calcula a imagem nesse ponto, digamos este daqui, e calcula, ou forma, aliás, forma o retângulo esse daqui, cuja altura vai ser justamente o valor, né, nesse ponto aí. Então, se você chama a este daqui de retângulo genérico, vamos chamar este daqui de RI, né? A área desse retângulo genérico seria igual a quê? A altura, né? Que seria F avaliado em quem? Nesse ponto que você escolheu dentro desse subintervalo, multiplicado pela base. Mas todos esses triângulos têm a mesma base. A base é delta. Delta, 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 não é isso?
vezes delta, perfeito? Então, esse daí seria a área do meu retângulo genérico. E agora, você pode somar todas essas áreas desses retângulos. Ó, aqui estou somando. Esse daqui representaria a área do primeiro retângulo. Este daqui seria, então, este daqui seria a área do primeiro retângulo, né? Este daqui representaria a área do último retângulo, Rn, certo? Então, uma primeira aproximação seria somar todas essas áreas. Mas como já vimos no caso da circunferência, né? Para obter o valor preciso, então temos que tomar valores de n cada vez maiores, ou seja, em outras palavras, traduzindo a linguagem do limite, tomar o limite dessas somas de áreas, certo? Então, a gente vai definir dessa maneira. A área dessa região vai ser precisamente esse limite aí da soma de todos essas áreas desses retângulos, certo? Escolhendo n's cada vez maiores, tá bom? Então, de uma forma compacta, né, a gente escreve essa somatória, né, f em xi, que geometricamente representaria a altura, vezes delta, correto? Onde i varia de 1 até n. Lembrando que esse delta, certo, é igual ao comprimento de cada um desses subintervalos. Como todos têm o mesmo comprimento, então vai ser o comprimento do intervalo maior dividido por n, certo? Bem, alguém pode perguntar aí, e obviamente seria uma boa pergunta, o que acontece se você faz outra escolha de outros pontos, né? Porque falamos que esses pontos aqui podem ser escolhidos de maneira livre, de maneira arbitrária, certo? Então, se a gente tem outra escolha, obviamente teremos outros retângulos, certo? E somando dará outra soma, um número diferente. Mas é possível demonstrar em um curso de análise, né? De que o limite vai ser o mesmo, ou seja, ao final, o limite vai ser independente da escolha desses pontos. Portanto, esse vai ser o único valor, então vai estar bem definida a noção de área. Então, moral da história, a área de dessa região S pode ser calculada, então, como limite, certo? Dessas somas de áreas de retângulos. E o bom é que você pode escolher do jeito que melhor lhe parecer para calcular essa área. Perfeito. Então vamos então resolver uns exemplos aí. Usa retângulos, né, para estimar a área da região S limitada pela curva y ao x2, que seria essa parábola, né? E o eixo x, onde x está variando entre 0 e 1, certo? Então, nossa função aqui, né, nossa função vai ser justamente x quadrado, certo? E o gráfico, obviamente, essa porção da parábola, certo? Bem, então, primeira coisa que a gente vai calcular, né? Vamos calcular aqui, é o comprimento de cada intervalo, né? Então, vai ser o comprimento do intervalo original, né? Que vai de 0 até 1. Esse daqui seria nosso A, esse daqui seria nosso B. Então, B menos A dividido por N, né? Que seria 1 dividido por N. Perfeito? Muito bem. E os, certo? Os caras, este daqui, os caras que participam
né, na divisão, ou seja, os extremos de cada um desses intervalos, certo? O x0, não esquecer que é o primeiro, o zero, né? O x1 seria o x0 mais delta, certo? Que daria o x1, x0 mais delta, ou seja, delta. X2 seria x1 mais delta, portanto, seria delta mais delta, duas vezes delta, certo? E de maneira genérica, xi vai ser i vezes delta, beleza? Então, digamos que aqui temos nosso intervalo genérico, né? Xi menos 1, xi, tá bom? Aqui você pode escolher livremente, né, um ponto dentro desse intervalo. Para facilitar nossa vida, né, como primeiro exemplo, vamos escolher o extremo direito. Então, por favor, o xi vai ser justamente o xi estrela. Aliás, o xi estrela vai ser escolhido como sendo o extremo direito, né? Então, você tem que calcular o valor nesse ponto, que seria, digamos, este daqui. E então você vai formar esse retângulo, né? Esse retângulo aqui, certo? E então a área desse retângulo genérico, certo? A área desse retângulo genérico R I seria igual a quê? Base, que seria delta, pela altura, né? Quem é a altura, afinal? A altura é a função, que é x quadrado, certo? X, y, estrela ao quadrado, vezes delta, né? Como a gente está escolhendo o quê? Xi estrela como sendo xi, né? Então vai ficar xi estrela vezes delta, né? Mas xi é isso daqui, ó. Então vai ficar ao quadrado, y quadrado, vezes delta ao quadrado, vezes delta aqui. Essa aí seria a área desse retângulo genérico, né? Ou simplesmente a gente pode colocar como sendo delta ao cubo e quadrado, perfeito? Então, quando a gente somar, né, precisaremos somar, a gente vai precisar somar essas áreas, né? Então, a soma de todas essas áreas aí, seria igual, né, a somar essa expressão aqui, delta cubo vezes i quadrado, né? E variando de 1 até n, e variando de 1 até n, certo? Delta não tem nada a ver com i, delta é 1 sobre n, é independente de i, então ele pode sair, né? Pode sair, certo? Já vou colocando, que tal? Vou colocando seu equivalente, né? O seu equivalente desse daqui seria 1 sobre n ao cubo. Muito bem, então esse daqui pode sair, teremos 1 sobre n cubo vezes a somatória dos quadrados, né? E variando de 1 até n. Sim, e isso daqui? Ah, tá. Aqui a gente vai usar uma formulinha bacana que a gente vai colocar aqui como observação, por favor, uma formulinha, certo, que permite calcular. Esse quadrado aí. Olha, essa expressão que está aí, i variando de 1 até n, né, dos i quadrados, se você desenvolver, quando i varia de 1 até n, seria o quadrado de 1 mais quadrado de 2 mais quadrado de n, certo? Temos uma expressão bacana que permite calcular isso daí tudo em termos de n. E ela é igual a n por n mais 1, tudo multiplicado por 2n mais 1 e tudo dividido por 6. Perfeito?
Muito bem, então, voltando à estrela, né? Estou voltando à estrela, em estrela, né? Para o que a gente vai obter? Em estrela, a soma dessas áreas, né? Soma das áreas desses retângulos vai ser igual a quê? 1 dividido por n cubo, multiplicado pela soma dos quadrados dos n primeiros números naturais, né? Que já sabemos é igual a n por n mais 1, tudo multiplicado por 2n mais 1 e dividido por 6, certo? E a gente aqui pode simplificar n, claro, um n aí podemos cortar, né? Esse n aqui a gente corta, né, com um n daqui, então vai ficar simplesmente um n quadrado, né? Mas já estamos pensando que a área da região vai ser o limite, quando n vai para infinito, da soma de todas essas áreas, certo? Então, vou deixar já preparado. Aqui, lembre-se que ficou n quadrado, né? Então, 1 sobre 6 eu posso colocar aqui, tem problema. E esse n, posso colocar aqui, ó, um n posso colocar aqui. E o outro eu posso colocar a dividir aqui, ó, 2n mais 1 dividido por n, tá bom? E então, isso daqui vai ser igual a quê? A 1 dividido por 6, né? Aqui a gente pode expressar n, vou separar, né? Soma de duas frações, n dividido por n, que seria 1, mais 1 sobre n, e aqui 2n dividido por n, 2, mais 1 sobre n. Correto? E logo, então, logo já estamos em condições de calcular a área de nossa região. A área de nossa região não é outra coisa que tomar o limite, né? O limite dessa expressão aí, porque vai ser o limite da soma das áreas dos retângulos. Então, seria o limite de 1 sobre 6, 1 mais 1 sobre n, 2 mais 1 sobre n, não é isso? Isso aqui, obviamente, vai para 0, 1 sobre n vai para 0, então aqui fica 1, aqui vai ficar 2, 2 dividido por 6, que seria 1 sobre 3, certo? Então, a área da região limitada pela porção da parábola, né? Y igual a x2, onde x varia entre 0 e 1, é justamente 1 dividido por 3, certo? Lembrando, mais uma vez, que a escolha é livre, né? Certo? Escolha desses x e estrela é livre. Nesse caso, a gente escolheu o extremo direito, né? Ok, vamos continuar então com o próximo exemplo. Use a definição de área tomando x e estrela como ponto meio de cada subintervalo xi menos 1 xi, para achar a área sobre a curva y igual a x2 acima do intervalo menos 1 até 1. Então, o que está acontecendo, né? Vamos dar uma ideia geométrica. A gente tem a função y igual a x2, ou seja, a função quadrática, né? Mas ela está definida dessa vez no intervalo menos 1 até 1, certo? Bem, então digamos que o gráfico dessa parábola é esse daqui, né? Então, estamos interessados desde menos 1 até 1. Então,
e nós queremos calcular a área dessa região. Obviamente, por simetria, essa área dessa porção aqui vai ser igual à área dessa porção da direita, certo? E nós acabamos de calcular a área da porção da direita no exemplo anterior. E o resultado foi 1 sobre 3. Então é de esperar que essa área seja 2 vezes 1 sobre 3, 2 sobre 3. Vamos verificar que de fato isso acontece. Porém, temos que tomar, ou temos que escolher, né, como aqui está indicado, x e estrela como sendo o ponto meio, tá? Então aqui temos que ter um pouco de paciência, certo? Para resolver, porque vai dar algum trabalho. Então a primeira coisa é que delta é igual ao comprimento do nosso intervalo grande, que seria 2, dividido por n, tá? E o x0, ponto inicial, seria igual a menos 1, né? Este daqui, o x0 seria igual a menos 1. O x1 seria igual a x0 mais delta, né? O x1 seria x0 mais delta, sendo que x0 é igual a menos 1, então vai ficar menos 1 mais delta, né? O próximo, x2, será igual a x1 mais delta. Então, menos 1 mais delta vai ficar menos 1 mais 2 vezes delta. Então, quando é 2, dá 2 vezes. Quando é 1, uma vez. Então, dessa forma, né, em geral, o xi vai ser igual a menos 1 mais i vezes delta, não é isso? E, obviamente, o cara da esquerda, xi menos 1, vai ser igual a menos 1 mais i menos 1 vezes delta, correto? Perfeito. Então, nós, dentro do intervalo, do subintervalo, que tem extremos xi menos 1 e xi, né? Certo? Temos que escolher o ponto meio. Ponto meio. Então, xi estrela vai ser justamente ponto meio desse intervalo. E como a gente calcula? Ponto meio, lembre-se, é igual a semissoma. Ou seja, xi mais xi menos 1, tudo dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? Bem, fazendo as contas, menos 1 mais 1, menos 2, dividido por 2, vai ser igual a menos 1, mais, aqui vou somar, né, colocando delta em evidência, i menos 1 mais i, eu vou ter 2i, dividido por 2, seria i, menos, então, 1 meio vezes delta, tá bom? Muito bem, é uma conta simples, você pode fazer para verificar isso. Agora, nós temos que calcular f, né, nesse ponto meio. Lembrando que a nossa função f é a parábola, certo? A x2, desculpa. F é igual a x2, né? Então, vai ser igual a menos 1 mais i menos 1 sobre 2 delta, tudo elevado, então, ao quadrado, certo? E aqui vamos desenvolver. Vai ser quadrado primeiro, é 1, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, seria i menos 1 meio delta, mais quadrado do segundo, que vai ser i menos 1 sobre 2, todo ao quadrado, delta ao quadrado, correto? Obviamente, essa expressão aqui, a gente pode desenvolver isso daqui, né? Vai ser quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e
mais quadrado segundo 1 dividido por 4, né? E tudo multiplicado por delta ao quadrado ao final. Então, dessa forma, vamos calcular, ou quer dizer, vamos associar aqueles termos onde não aparece delta. Essa expressão aqui, né, esse daqui vai ficar o quê? Vai ficar 2i menos 1, né? Onde não aparece i. Então, a gente vai ter o quê? Vamos ter, deixa eu melhor fazer o seguinte, né? Vamos, 1 menos 2i por delta, 2i por delta, cada um multiplica delta, menos com menos será mais delta, e mais isto daqui i quadrado vezes delta menos i vezes, aliás, delta quadrado, né? Então multiplicando delta quadrado, i vezes delta quadrado mais 1 sobre 4 vezes delta. E aqui vamos associar todos os caras que não tem i. Aqui eu tenho 1, eu tenho delta e tenho 1/4 de delta. Aliás, aqui tem que ser delta quadrado, não é isso? Então vai ficar 1, né, mais delta, mais 1/4 delta ao quadrado. Ok? Quem tem i seria essa expressão aqui, vou colocar com vermelho, essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, e quem tem i, essa expressão aqui. Ambos têm menos, né? Ambos têm menos, então vamos colocar menos na frente, certo? Menos na frente, e vai ficar o quê? 2 delta mais delta quadrado e tudo multiplicado por i. E finalmente, aquela parte que tem i quadrado, que seria mais delta quadrado i quadrado, correto? Perfeito. Então, lembre-se que esse daí representaria a altura de cada retângulo, né? Então, a área de cada retângulo, a área do retângulo iésimo seria igual à altura, que seria f em xi, estrela, vezes delta, né? Que é o comprimento da base. Perfeito. E depois a gente tem que somar, né? Tem que somar, certo? Então, veja bem, somando, então, somando as áreas, né? Áreas dos retângulos e variando de 1 até n, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o seguinte, né? Aqui, olha, essa primeira parte, todo tem que estar multiplicado por delta, certo? Então vamos lá. Vamos distribuir essas somas, né? Então vou ter que somar 1 mais delta mais 1/4 delta quadrado, tudo multiplicado por delta, né? Está faltando aqui multiplicar por delta. Por delta, menos, tudo isso aqui multiplicado por delta, como uma constante pode sair, vai ficar multiplicado por delta, delta ao quadrado, mais aqui delta ao cubo, vezes a somatória dos i's, certo? Já já vamos ver o que é isso. E aqui, multiplicado por delta, vai ficar delta ao cubo, né? Vezes a somatória dos i quadrados, correto? E variando em todas essas somatórias de 1 até n. De 1 até n. De 1 até n. Perfeito.
Olha, essa somatória dos quadrados, a gente já tem uma fórmula, já sabemos qual é a fórmula. E essa somatória dos cis, o que representa? Essa somatória aqui representa a soma dos n primeiros números naturais, certo? E a gente tem uma formulinha também que vamos colocar aqui, né? Como observação, por favor. A soma dos n primeiros naturais, né? Ou seja, i variando de 1 até n di, que seria igual a 1 mais 2 mais n, é igual a n por n mais 1, tudo isso dividido por 2, correto? Perfeito. Então, voltando à nossa somatória, certo? Soma das áreas dos retângulos vai ficar o quê? Na primeira parcela, isso daqui são constantes. Então, vai ser uma constante somada n vezes. Então, vai dar n vezes essa constante. N vezes essa constante aí, ó. 1 mais delta mais 1 quarto delta ao quadrado vezes delta, né? Menos, aqui, ó. Essa somatória é n por n mais 1 sobre 2. Então, vamos lá. Vai ficar 2 delta ao quadrado mais delta ao cubo. E essa somatória que é igual a n por n mais 1 sobre 2, né? Mais delta ao cubo, delta ao cubo, vezes a somatória e quadrado, soma dos n primeiros quadrados, que nós sabemos que é igual a n por n mais 1 por 2n mais 1, tudo dividido por 6. E agora a gente vai fazer o seguinte, né? Aqui a gente vai substituir, né, os valores de delta. Lembrando, né? Lembrando que delta é quanto? Delta é igual a 2 sobre n, né? Porque 2 é o comprimento do intervalo menos 1 até 1, tá aqui. Menos 1 até 1, né? Aqui está delta, dividido por n. Então, vamos substituir. Vamos substituir aqui em nossas aqui, n vezes delta. N vezes delta, obviamente, vai dar 2, certo? Esse valor aqui, ó. N vezes delta vai dar 2. Então, ficamos com 2. Essa expressão que está em parênteses vai ficar 1, né? 1 mais, vou substituir delta, que é 2 sobre n, mais delta ao quadrado, né, dividido por 4. Delta ao quadrado seria 4 sobre n quadrado, dividido por 4, vai ficar simplesmente 1 dividido por n2. Pronto. Menos, agora vamos substituir novamente. É, aqui eu posso colocar delta ao quadrado em evidência, não é isso? Delta ao quadrado, que seria 4 sobre n2, delta ao quadrado aqui. Então, dentro ficou, aliás, aqui simplesmente estamos colocando em evidência, né, um delta ao quadrado, né? Um delta ao quadrado, 4n quadrado, né? E aqui vai ficar 2 vezes delta. Mas quem é delta? 2 sobre n. Mas a gente já retirou isso, né? Então vai ficar 2 mais
2 mais delta. Quem é delta? 2 sobre n. E aqui vamos ter n por n mais 1 dividido por 2. Correto? Bem, estamos já próximos. Mais delta ao cubo. Quem é delta ao cubo? Vai ser 8 sobre n cubo por n mais 1 por 2n mais 1, tudo dividido por 6, correto? E então, aqui vamos fazer algumas simplificações, né? Por exemplo, um n aqui pode ser cancelado com um n aqui, correto? Então, essa expressão vai ficar da seguinte forma, né? 2, a primeira parte não muda, 1 mais 2 sobre n mais 1 sobre n2, certo? Menos 4, né? Aqui é 2 mais 2 sobre n, certo? Aqui tínhamos n quadrado. Um desses n foi cancelado com n. E aquele outro 2, aquele outro n, vou colocar aqui. N sobre n mais 1. Que eu já posso colocar 1 mais 1 sobre n. Além disso, você já observa que aqui você tem um 4, aqui tem um 2, né? Então, eu posso simplificar e simplesmente colocar 2. 2 aqui, não é isso? 2 aqui. Tá? 4 entre 2 é esse 2 que está aqui. Aqui a gente pode cancelar novamente um n. Aqui vai ficar um n quadrado, né? 8 entre 6. 8 dividido por 6. Aliás, 8 dividido por 6. A gente pode escrever como 4 dividido por 3. Né? Somente ficou n2. Um n vou colocar aqui como denominador e outro n aqui como denominador. Então, fazendo uma brincadeira do tipo que a gente já fez, vai ficar U sobre N por 2 mais 1 sobre N, né? Perfeito. E agora, tomamos o limite. E aí você vê que no limite, este daqui vai para zero, né? Vai para zero, certo? Portanto, né? A área da região S, que por definição é igual ao limite quando n vai para infinito da soma das áreas de cada um desses retângulos, né? E variando de 1 até n vai ser igual a quanto? Né? Aqui vai ser, tomando o limite, essa primeira parcela vai ser 2, já que essas outras vão para zero, menos, ó, esse limite aqui é zero, esse aqui é zero, aqui fica 2, por 2, 4, menos 4, mais, né? Esse daqui vai para zero, então vai ficar 4 sobre 3 por 2, que seria 8 sobre 3, não é isso? Então vai ficar menos 2 mais 8 sobre 3, que é igual a 2 sobre 3, certo? É um resultado que a gente já esperava, é claro. Perfeito. Próximo exemplo. Seja B maior que zero, mostre que a área abaixo do gráfico y igual a x cubo e acima do intervalo 0b é dada por essa expressão aqui. B quarta sobre 4. Então, a situação geométrica aqui é a seguinte, né? Digamos que esse daí é o eixo, os eixos x e y, né? Então, a gente está trabalhando com a função cúbica, né? Então, nossa função, por favor, é igual a x cubo, certo? E nosso intervalo é o intervalo 0 até b. 0 até b, onde esse b é positivo, né? Então,
O gráfico da função cúbica é um negócio que vem assim, né? Que vem assim, e depois muda a concavidade, certo? Então, digamos que até aqui é igual a B. Então, nosso interesse é calcular a área dessa região aqui. Perfeito. Então, vamos lá. O delta teria que ser igual ao comprimento desse intervalo, né, de 0 até B, que vai ser B, dividido por N. Perfeito. A gente tem que dividir esse intervalo, então, N subintervalos. O primeiro, x0 igual a zero, né? A zero, né? O x1 vai ser igual a zero mais delta, né? Vai ser, obviamente, delta. O x2 vai ser x1 mais delta, portanto, 2 vezes delta, certo? E de maneira genérica, o xi vai ser igual a I vezes delta, certo? Como nós podemos escolher? Aqui já não está indicado. No exemplo anterior foi indicado escolha o ponto. Aliás, escolha não. Tome o ponto meio. Aqui nós vamos escolher esse x i como sendo o x i estrela para facilitar a nossa vida e as contas. Porque você vê que no exemplo anterior as contas foram um pouco complicadas, né? Então, o que estamos fazendo? Aqui está o intervalo xi menos 1, aqui está o intervalo xi, e a gente está escolhendo justamente esse extremo direito como sendo o xi estrela. Perfeito? Então, a área da região, né? Já sabemos que é igual a limite quando n vai para infinito, e aqui aparecem as somas das áreas dos retângulos, ou seja, a função avaliada em x e estrela, que representa geometricamente a altura, vezes a base, que é o delta, certo? Muito bem. Então vamos substituir todas essas informações, né? Agora vamos fazer já diretamente. Isto daqui vai ser igual ao limite quando n vai para o infinito, certo? Quem é a nossa função? Nossa função é x cubo. Quem é nosso x e estrela? O extremo direito. Então vai ser i cubo delta cubo, né? Delta cubo vezes esse delta aqui. Perfeito. E variando de 1 até n, certo? E aí, este valor aqui, delta quarta, pode sair fora da somatória, não é isso? Delta elevado à quarta. E aqui vai ficar, veja bem, essa somatória envolve o quê? A soma dos cubos dos n primeiros números, certo? Temos uma fórmula? Sim, para nossa sorte, temos também uma fórmula, vamos chamar aqui de observação, né? Então, novamente, né? A soma dos cubos dos n primeiros números naturais é igual a n por n mais 1, tudo dividido por 2, e toda essa expressão elevada ao quadrado. Então, voltando à estrela, né, em estrela, certo? A gente vai calcular então a área, né? A área vai ser igual ao quê? Vamos ter que tomar o limite. Delta quarta. Quem é delta? Afinal, delta é B sobre N. Então, vai ficar B elevado à quarta, tudo dividido por N quarta. E essa somatória aqui, essa daqui, a gente já conhece. Está aqui ó, a fórmula, está aqui. Então, vamos substituir. Vai ser N2, N mais 1, tudo elevado ao quadrado, sobre o quadrado de 2, que é igual a 4. Perfeito?
Então, a gente pode cancelar, né, N2 aqui, cancela um N2, ficará um N2. E isso aí a gente pode, isso daqui a gente pode escrever do seguinte jeito. Aqui ficou B quarta, N2 já foi cancelado, né? Esse 4 eu vou colocar aqui. E que tal colocar esse N2? Vou colocar aqui, certo? N2 aqui. E aqui é fácil ver, né, que esse limite de n mais 1 sobre n, isso aqui vai ser igual a 1, e, portanto, o limite vai ser v elevado à quarta sobre 4, certo? Então, a área da região limitada pelo gráfico da função x cubo, né? X cubo aqui, pensando em cubo, escrevi 3 aí, né? Então, a área vai ser v quarta dividido sobre 4. Perfeito? Essa é a nossa região aqui, ó. Essa aqui. Sendo essa função y igual x cubo. Muito bem. Vamos ao próximo exemplo, certo? Usando a definição de área, né? Calcular a área da região abaixo do gráfico da função seno de x e acima do intervalo 0 a π. Perfeito. Então, vamos ilustrar geometricamente o que a gente está querendo achar, né? Então, acá está nosso eixo de coordenadas, certo? Vamos trabalhar no intervalo entre 0 e π. Aqui está 0. Aqui vai estar o 0, não é isso? E aqui, digamos, π. Então, o gráfico da função seno é bastante conhecido, né? E ela, nesse intervalo, primeiro, segundo quadrante, é positivo, né? Isso, então, nós estamos interessados na área dessa região aqui, sendo essa função, a função y igual seno de x. Correto? Então, o que vamos fazer? Vamos, então, considerar o comprimento de cada um desses intervalos, que consiste em dividir o comprimento do nosso intervalo de 0 a π, que seria π, comprimento π, dividido por n. Não é isso? E, ovviamente, a cara do xi, como a gente já fez no exemplo anterior, e dessa vez eu vou fazer direto, né? O xi, como a gente está começando do zero, o x1 seria 0 mais delta, x2 seria 0 mais delta, duas vezes delta, então isso aqui vai ser i vezes delta, tá? E para facilitar a nossa vida, vamos escolher também o xi estrela como sendo o xi, o extremo direito, tá bom? Então, mais uma vez, a gente está no intervalo, no subintervalo xi menos 1, xi, é isso? Então, eu posso escolher qualquer ponto aqui, a escolha é livre, o limite não vai mudar, mas para facilitar a nossa vida, vamos escolher o extremo direito. Já vimos que quando escolhemos outro ponto, por exemplo, ponto meio, as contas foram bastante trabalhosas, né? Mas é bom fazer. Ok, então a área por definição, vai ser igual a quê? Essa área vai ser igual ao limite quando n vai para infinito, da somatória das áreas dos retângulos, né? Já vou colocar diretamente. Seria f em x e estrela, não é isso? Vezes delta. Em nosso caso, nossa função é o seno. Esse delta, que é π sobre n, vamos colocar fora da somatória. Está aqui, ó, π sobre n. Inclusive, o π pode sair do limite, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar aí. N não pode, né? N não pode. E aqui, ó,
seno de f em xi. Quem é f? O seno. Seno de xi. Quem é xi ao final? É I vezes delta. I vezes delta, né? Olha, eu sei o valor de delta, então vou colocar seu equivalente, né? Seu equivalente. I vezes delta, isso daqui, como delta é π sobre n, isso daqui vai ser π sobre n vezes I, né? Então, I por π sobre n, bom, tá bom assim, tá bom, melhor dessa forma. E então, será que temos uma fórmula que permite calcular, né, senos de I vezes um ângulo, seja seno de θ mais seno de 2θ mais seno de nθ? Temos, e aqui está a dica, certo? Ah, inclusive na dica já foi dada, né? Escolha como extremo direito, né? A gente escolheu justamente isso, extremo direito desse intervalo, para poder usar essa formulinha, ó, a somatória dos senos de I vezes um ângulo, θ, nos casos, θ vai ser π sobre n, é dada por essa expressão aqui, ó, tá? Então, no nosso caso, por favor, o ângulo θ, né, esse argumento aí vai ser igual a π sobre n. Tá vendo aqui? Π sobre n, por favor. Então, π sobre n. Então, vamos substituir. É igual a seno de n mais 1 sobre 2, né? Igual a, certo? Isto aqui vai ser igual a limite, né? Quando n vai para mais infinito, né? De π sobre n. E então, aqui vai aparecer a seguinte expressão. Seno de quem? N mais 1 sobre 2 multiplicado pelo θ, certo? Olha aqui. Θ, que é igual a π sobre n, π sobre n, π sobre n. Tudo isso aí multiplicado vai aparecer seno de quem? Seno de n por θ sobre 2. Então, seno de n por θ sobre 2, o seno de n meios por θ, tanto faz. Π sobre n. E tudo isso daqui dividido por seno de quem? De θ sobre 2. Logicamente, como está no denominador, essa fórmula vale desde que seno θ sobre 2 seja diferente de zero. Nos casos, né, dentro desse intervalo, o seno somente se anula em zero ou em π. Né? Como θ vai ser π sobre n, então não vai se anular. Perfeito. Então vai ser π seno de π sobre 2n. Tá bom? Perfeito. Muito bem. E agora, isso daqui vai dar igual a quê? Isso daqui vai ser limite, né? Quando n vai para mais infinito, π sobre n, certo? Aqui a gente pode fazer o seguinte, esse n como antes, pode passar a dividir, né, dentro desse n mais 1. Então a gente pode escrever 1 mais 1 sobre n, né, tudo multiplicado por π sobre 2, correto? E aqui vai ficar o quê? N com n cancela, é claro, n com n cancela e ficou seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2. Perfeito. Que sabemos que é igual a 1. Né? E aqui vai ficar seno de π sobre 2n. Muito bem, muito bem. Então, novamente, esse aqui faz lembrar, certo? Aquela situação que a gente tinha na circunferência, né? Π sobre n, π sobre 2n vai para zero quando n vai para infinito. Então, seguramente nós temos que usar aquele
limite trigonométrico fundamental, né? Certo? Estão lembrados? Quando x vai para zero, seno de ax dividido por ax igual a 1, desde que a seja diferente de zero. Então, como a gente não tem aqui, vamos que tal dividir, né? Vamos dividir, vamos colocar aqui π sobre 2n, não é isso? Como a gente está colocando um π, vamos colocar aqui esse π para não alterar, correto? E, certo? 2 sobre n, eu vou colocar, certo? Vou colocar aqui, né? 2 sobre n, correto? Estou colocando aqui. E então, que dá isso aí? Que valor? Bem, aqui a gente, obviamente, esse n com esse n pode ser cancelado, né? Esse π pode ser cancelado com esse valor aqui, π, correto? E então, tudo isso daqui vai dar quanto? No processo do limite. Esse daqui agora vai para o 1, não é isso? Isso daqui, esse limite aqui, todo isso daqui, vai para 1, seno de π sobre 2 é 1. E aqui, ó, 1 sobre n vai para 0, então fica 1 por π meios. Seno de π meios igual a 1. Então, finalmente, isto aqui é igual a esse 2 que está dividindo aqui, passa a multiplicar. Seno de 2. Portanto, então, a área dessa região é justamente igual a 2, certo? Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que, por exemplo, vou fazer a conta que a área entre 0 e π sobre 2 vai ser 1. Né? Por simetria, você pode pensar que isso aí acontece e, de fato, verificar que essa situação. Muito bem. E, finalmente, bom, aqui temos um espaço. Finalmente, vamos calcular a área da região S, limitada pela curva y igual a raiz de x, o eixo x, onde x está variando entre 0 e 1. Então, vamos a ilustrar a situação geométrica, não é isso? Bom, então, deixa aqui desenhar uma retinha. Vou fazer isso aqui, uma reta, um quadrado, na verdade. Certo. Muito bem. Então, esse é o ponto aqui, vai ser o ponto 1, 1, certo? Um ponto 1, 1. A função raiz quadrada de x. A função raiz quadrada de x tem esse gráfico aqui, ó, esse gráfico, o gráfico da função raiz quadrada de x, isso aqui, tá bom? Raiz quadrada de x. E x quadrado seria essa parte aqui, essa porção da parábola, certo? Então, vamos colocar aqui seus nomes, né? Este daqui é x2, né? Este daqui seria a função raiz quadrada de x. Perfeito? Muito bem. Na verdade, eu vou resolver este problema de uma forma geométrica. Por que vamos fazer isso? Porque se a gente tentar usar aqueles limites da soma, em algum momento a gente precisaria uma expressão que envolva raízes, certo? Nós temos fórmulas que permitem calcular a soma dos n primeiros números naturais, a soma dos quadrados dos n primeiros naturais, dos cubos, né? Potências em geral. Mas com raízes, não, certo? Então, vamos usar o fato de que essas duas funções aqui, uma é inversa da outra. Então, são funções inversas. E nós sabemos
pelos nossos estudos de cálculo 1, certo? Que então os gráficos têm que ser simétricos com relação à reta y igual a x, a diagonal. Portanto, então, se você chamar a esta área aqui de A, essa área aqui de A, essa área daqui tem que ser A também. Tem que ser A. Perfeito? Muito bem. Então, agora, essa área A aí, né, é a área que nós já calculamos, né, em nosso segundo exemplo, a área baixo a parábola y igual a x2. Então, nós sabemos já que essa área aí é igual a 1 sobre 3. A área, né, baixo a parábola x sobre 2 é justamente esse valor aqui. Perfeito. E outra coisa a mais que a gente pode observar, pela simetria, digamos, se eu chamar a essa parte daqui de B, essa parte aqui também teria que ser B, tá ok? B, B, certo? Agora, veja, A mais B, A mais B, A mais B, vai ser a área desse triângulo aí, desse triângulo, né? E a área desse triângulo seria a base por altura, a altura é 1, a base é 1 sobre 2. Então, vai ser 1 sobre 2, certo? Muito bem. Então, a partir daqui, você já pode calcular o valor de B, né? O valor de B vai ser 1 meio menos 1 sobre 3, que vai ser igual a 1 sobre 6. Perfeito. E a área que a gente quer? Qual é a área que a gente quer? A área que a gente quer é a área baixo a função raiz quadrada. Então, é aquela área de essa área aqui, ó, né? Está pintada aí com amarelo, por favor. Então, é a área procurada, né? Vamos colocar aqui a área procurada, é, segundo o gráfico, A mais 2 vezes B. Como A é 1 sobre 3 e 2 vezes B, né, vai ser 1 sobre 3, né, porque B é 1 sobre 6, então essa área procurada vai ser 2 sobre 3, certo? Muito bem, quando a gente estudar integrais definidas no próximo vídeo, voltaremos a esse exemplo e verificaremos que de fato esse é o caso. Muito bem, meus amigos, espero que o vídeo tenha gostado a vocês e a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima reunião. Valeu, um abraço.